Fala pessoal, vem aqui pegar essa dica bacana. Vocês sabiam que cada banca de concurso faz uma elaboração com as suas provas de forma diferente? Por exemplo, se você fizesse apenas uma banca de concurso, estava tudo certo. A questão toda é que nós temos aí, que no nosso plano de estudo, tentar contemplar todas as bancas que existem. Então, porque você tem que saber dar seu próximo passo, caso você mude aí de uma banca ou da FCC para a Sebrasp e assim sucessivamente. Então vem comigo aprender um pouco sobre as questões aí da FCC. Sejam bem-vindos a uma série de vídeos que nós vamos fazer para você. Essa série de vídeos se chama O que Mais Cai. Nessa série, nós vamos aqui desvendar quais são as questões mais cobradas pelas principais bancas de concurso. Isso mesmo, concursos para engenharia civil. Antes da gente começar, vê se aí, presta atenção, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você não perder nenhuma das edições de nossos vídeos. Aproveita aí, deixa o teu like para sabermos se você está gostando ou não desse material, porque é muito importante esse retorno para a gente. E outra coisa, compartilha com um amigo teu aí que sempre está querendo tirar alguma dúvida sobre que banca ou questões de concurso. Fica essa dica aí, muito importante. Nos segue, não esquece de se inscrever no canal. Você sabia que a FCC, essa sigla, significa Fundação Carlos Chagas? Isso mesmo. E surgiu aí, pessoal, do Centro de Seleção de Candidatos para Escolas Médicas e Biológicas, a CESCEM. Seu objetivo inicial era para elaborar provas aí de vestibulares, pesquisas educacionais. Mas aí foi seguindo com o tempo, né, essa fundação. E ela iniciou em 1964, para vocês terem uma ideia, e desde lá a FCC se tornou uma das maiores bancas de concurso do país. Então, vem com a gente para a gente poder entender aí o que é FCC. Uma coisa interessante é que cada banca de concurso contribui aí de alguma forma para esse universo dos concursos públicos. Por exemplo, a FCC ela utiliza uma leitura óptica e com isso, né, ela foi pioneira na América Latina a utilizar esse leitor óptico em processos seletivos e nos concursos que ela promove. Isso aí faz com que ela consiga corrigir de forma bem mais célere os concursos. Oi, você não sabia o que é essa leitura óptica? Bem, é como todos os concursos hoje são corrigidos nesse universo, independente das bancas. É por causa disso que a gente tem que preencher aquele cartãozinho que você vai lá, preenche aquelas bolinhas. Isso mesmo, é por conta desse sistema de leitura óptica que a banca FCC utiliza. Bem, outra inovação da Fundação Carlos Chagas foi o sistema de autenticação digital nas folhas de respostas. Ela fez isso para quê? Para dar mais, vamos dizer assim, segurança de que você realmente está competindo com aquele indivíduo que se inscreveu e não ter aqueles processos fraudulentos que a gente ouviu falar de uma pessoa fazer a prova pela outra. Bem, continuando falando sobre concursos, a gente tem que lembrar que a FCC ela foi responsável por grandes concursos desde a década de 70, isso mesmo, desde 1970 ela já vem aí fazendo os concursos públicos. E, só para vocês terem uma ideia, ela fez aí um concurso em 1970 para escriturário da Caixa Econômica que avaliou mais de 120 mil candidatos em todo o país. Então vejam aí como é bem estruturada a FCC, essa banca que com certeza você vai enfrentar nesse teu plano de estudo, nesse teu projeto de vida de ser um engenheiro concursado. Alguém pode até dizer, mas 120 mil candidatos, o CNU recentemente não fez aí um concurso para dar mais de 2 milhões de candidatos? Sim, pessoal, mas a gente tem que verificar o contexto temporal. Na década de 70 para agora, então a FCC, para atender ali, né, avaliar 120 mil candidatos com a estrutura que ela tinha, era realmente muito, muito importante dentro desse universo de concursos públicos, a relevância da FCC. Em regra, pessoal, a Fundação Carlos Chagas ela utiliza aí múltiplas escolhas, colocando 5 alternativas para cada tema que ele cobra ali no concurso público. Então, normalmente é dessa forma que eles elaboram, né, e apresentam para a gente no concurso as questões. Então, normalmente essas questões que eles cobram eles cobram de forma prática as questões, ou seja,
eles fazem muitas perguntas sobre a aplicação da norma no teu dia a dia como engenheiro e cobram questões de cálculo, desde os mais simples, por exemplo, como um cálculo de volume de concreto para a construção de uma peça, ou até um cálculo, né, de esforço de uma viga biapoiada. Então, entendam que você vai perguntar de repente assim, então é só cálculo e aplicação na prática? Não, é cálculo, aplicação na prática, é óbvio que eles vão cobrar a teoria, os textos legais, as normas, literalmente. A Fundação Carlos Chagas também gosta de cobrar, retirar do texto legal e colocar na tua prova para saber se você está apto, né, memorizou aquilo que eles estão propondo para avaliar o candidato que vai aí futuramente ser um engenheiro público concursado. Outra dica que a gente tem que trazer nesse contexto é que, se tratando de prova para engenharia civil, eles cobram percentualmente muito menos do texto legal e cobram mais cálculos, como eu expliquei para vocês, e aplicação, né, das normas no dia a dia. Então, só para vocês terem uma ideia, a FCC, né, veio cobrar nas questões, por exemplo, do TSE de Goiás, aplicada no ano de 2022, ela teve aí 40 questões de conhecimento específico. Dessas aí, para vocês terem uma ideia, 22% eram de cálculo, né? E das outras 31 questões, vamos dizer assim, 40% foi aplicação do conhecimento na prática, e o restante é que foi conceito. Então, observem a proporção de como constou mais cálculo e mais aplicação da prática, do dia a dia. Então, veja comigo. Então, uma coisa interessante é vocês perceberem que eles cobram sempre múltiplas escolhas de vários temas, para você saber se está certo ou não cada item daquele que você vai enfrentar. Então, por exemplo, somente nessa prova que está falando do TCE de Goiás, 30% das questões foram desse tipo. Então, esse tipo de preparação exige de que, basicamente, você estudar os assuntos que historicamente foram mais cobrados, reforçando isso através de quê? De resoluções de questões. Com isso, né, você fazendo questões de concursos anteriores ao teu, você vai observar o que a FCC vem cobrando e com certeza ela vai repetir, talvez em outro contexto, mas as matérias vão se repetir, isso é importante, para vocês entenderem como funciona a FCC. Bem, então deu para perceber que não é só você decorar a teoria, isso faz parte da memorização com toda certeza. Mas a FCC tem isso daí, dá para perceber que não é só você decorar conceito, você tem que saber aplicar. E você vai ter, por exemplo, que identificar alguns elementos gráficos, pensar como um engenheiro de campo, realmente, mas sem os vícios, né, nem as gambiarras, pessoal. É o que é correto, que está dentro da norma para ser utilizada na categoria profissional de engenheiro civil. Vejam, tanto a FCC como a Sebrasc, pessoal, você não vai poder pegar o edital e sair item por item estudando, você vai demandar muito tempo e não é bem isso que é cobrado na prova. Então não vai sair estudando todo esse conteúdo como se fosse uma forma padrão, já que na hora eles vão cobrar de você, candidato, uma análise crítica sobre aquele tema ou aplicação daquilo que a literatura e as normas trazem no dia a dia, tá certo? Então observa isso. Bem, se eu estou te explicando para você que você não deve estudar de forma padrão, então significa que você vai ter que fazer uma análise dessas questões. E aí que você pode contar com a minha trena. A minha trena já faz essa análise constantemente, trazendo aí uma espécie de filtro das matérias que mais constam, para você aí otimizar o teu estudo. Então, sabendo de tudo isso, não perde mais tempo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, para você não perder nenhum outro vídeo que minha trena vai proporcionar para vocês. E é claro, amigos, curte aí nosso vídeo para a gente poder ter esse retorno, para saber se você está gostando do nosso material ou não. E, sem contar, passa para um amigo, não esquece, compartilha, para que esse amigo possa aí também, assistindo nossas orientações, saber como trabalhar com essas diversas bancas. Outra coisa, se você está querendo alguma notícia rápida, ou algum conteúdo, nos segue no Instagram, @minhatrena, e não perde aí nada desse mundo dos concursos, especificamente para você, engenheiro civil. E se tiver alguma banca que você tem aí alguma dificuldade de compreender como é que são feitas as questões, faz aí, bota nos comentários que a gente vai responder vocês e vai elaborar futuramente outros vídeos esclarecendo como é que funciona o universo dessas bancas
de concurso que você vai ter que enfrentar para alcançar o tão almejado concurso público como engenheiro civil. Então, gostaram dessas informações? Como a FCC funciona, que são 5 questões normalmente de múltipla escolha, sempre tendo uma certa. Sabendo que eles vão te cobrar a aplicação dessas normas do dia a dia, você como engenheiro. Outra, que vai ser sempre uma questão certa, mas você vai ter aí que fazer cálculos de simples a alguns complexos. Mas você não pode estudar de forma padrão, você tem que estudar isso de forma aí otimizada, e minha trend está aí para isso, exatamente isso. Então, continua nos seguindo no Instagram, nos segue, nos acompanha aí nos canais, nas redes sociais, também no YouTube. Já faz aí a sua inscrição no nosso canal, que a gente vai passar aí para vocês várias, outras informações a respeito desse universo de concurso e das bancas, tá certo? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo, que a gente vai trazer aí, dar continuidade a esses comentários para vocês. Valeu!